Olá, estamos começando mais uma vez o programa Viva Mais, dessa vez trazendo novamente Clarice Luz, que tem mestrado e doutorado em gerontologia biomédica, depois ela vai explicar o que é, mas você tem como interagir conosco, você abra o site www.programavivamais.com.br, mande suas dúvidas, sugira programas que você gostaria de assistir, com especialidades que você gostaria de assistir. E, na verdade, por isso que a Clarice está voltando hoje, né? Foram tantas perguntas que ela veio 2 semanas atrás que nós fomos obrigados a trazer ela novamente. A Clarice é dos programas mais assistidos, né? E eu acho que a gente traz aqui para vocês sempre colegas de excelente nível profissional, mas eu vou dizer assim que a nível de parte científica, propriamente dito, porque a Clarice trabalha com laboratório, né? Eventualmente, muitas vezes, quando a gente traz algum colega, a gente pode escutar até, eventualmente, de outros colegas, mas isso é o ponto de vista dele, ou esse é o ponto de vista teu. Na Clarice não tem ponto de vista, pessoal, tá? É o que está ali no preto, no branco, porque como ela trabalha com avaliação bioquímica, não tem como dizer, o ponto de vista dela. Não tem ponto de vista, tá? É o que o exame é resultado de exame, o porquê que se faz determinado exame, as correlações entre os diferentes tipos de exame, que eu acho que é o mais importante, né? Exatamente. Que eu vou te dar, assim, a minha visão como médico. Eu fui aprender a fazer isso depois de 28 anos de formado, quando eu fui fazer a pós com o Lair, onde tu participa também, né? Então, justamente por quê? Porque, infelizmente, na faculdade a gente aprende muito superficial, muito superficialmente, e eu ainda recebo hoje, muitas vezes, pacientes que vêm trazendo a bateria de exames que a gente pede. Só, doutor, o laboratório veio me perguntar se eu estava doente, que nunca viu pedir tanto exame, e eu levei para outros 2 ou 3 colegas seus que ficaram indignados. Claro, eu digo, ficaram indignados, eu também ficaria, porque não sabe ver a relação entre todos esses exames. A importância, né, de ter todos eles e a correlação entre Exato, eles. Né? Aquela história que eu sempre digo, não adianta pedir glicose. Né? Eu fazia isso como cirurgião. Glicose, tua glicose está boa. Daí dava um problema lá na cicatrização. Como é que está a insulina dele? Como é que está a curva insulínica do paciente? Como é que está a hemoglobina glicada? O cara pediu a glicose, eu olhava assim, tua glicose está boa. Daí a gente aprende que mais importante que isso é a relação entre glicose e insulina, entre justamente a curva insulínica ou a curva glicêmica e o que ele está caramelando ou não de açúcar as células que ele tem no corpo, que a gente só aprende depois se for estudar. Da mesma forma que eu recebo pacientes assim, minha tireoide está bem, daí tu vai ver, pediram só o TSH do paciente. Quer dizer nada. Esse olhar do plano de saúde, na verdade. Né? Que assim, é o mínimo dos exames para ter um diagnóstico. Eu realmente acho bem comprometedor, né? Teve um tempo, assim, há uns 20 anos atrás, para fazer uma avaliação da tireoide, se pedia T3, T4, TSH e T4 livre. Com o tempo, o que o plano de saúde disse? Não precisa tanto, só T4 livre TSH era suficiente para se fazer. T4 não é hormônio, né? É pré-hormônio. É pré-hormônio. Vai ter que virar T3, né? Exatamente. Mas assim, e a gente sabe que muitos casos de hipotireoidismo subclínico, esses 2 exames não dão esse tipo de informação, é necessário mais exames. Dosar T3 reverso é uma coisa que praticamente muitos até podem pedir, mas não sabem interpretar o resultado. Clarice, né? Só te cortando, eu não gosto de cortar muito o entrevistado porque ele sabe muito mais do que a gente. Mas até 1 ano e pouco atrás, Clarice, a gente pedia T3 reverso e escutava a seguinte colocação. Olha, a pessoa disse que esse negócio de pedir T3 reverso, que isso não existe, que isso é picaretagem. Eu digo, que maravilha, está no livro texto de endocrinologia, que é o Williams, o laboratório DOSA, sim, né? Quer dizer, está todo mundo louco, então, porque não existe o laboratório DOSA e está no livro texto de endocrinologia. E a importância disso, né? Exatamente. Porque deveria ser o hormônio que a célula estaria esperando para receber, e recebe um hormônio que não funciona, de perna quebrada, que vai ocupar o lugar do outro. O que eu sempre digo para o meu paciente é o seguinte, tu imagina assim, eu tenho 3 funcionárias aqui na portaria, tá? Uma trabalha, outras 2 não trabalham. As 2 que não trabalham estão na frente da coitada tentando pegar o telefone ou fazer, quer dizer,
que aconteceu? Ocupou o lugar de quem trabalha, não é isso? Exatamente. E assim, na verdade, quando se fala em diagnóstico laboratorial, a gente vê muito isso, mas são exigências dos planos de saúde em função de faturas e coisas que nem quero entrar na esfera, né, do porquê que pode tantos exames e não pode. E sempre quando o médico pede mais que X exames, ele é questionado pelo plano de saúde o porquê que ele está pedindo. Há pouco tempo eu recebi uma consulta de um médico que não é daqui do Sul, é de São Paulo, dizendo que ele estava sendo acionado pela Unimed porque ele pedia homocisteína. E o homocisteína é um exame que não precisa para nada. E me surpreendeu porque ele tinha que fazer a defesa dele do porquê que ele estava pedindo. Afora ver risco cardíaco e risco de doença neurológica, não serve para nada realmente, né? Só isso. Só isso. Só né? isso. Mas assim, me chamou a atenção assim, que abriram um processo disciplinar contra ele, né, questionando que ele estava pedindo um exame totalmente desnecessário, porque para o convênio pagar isto, né, para o laboratório é muito caro. Então é melhor não pedir. Então ele tem que justificar, né, o porquê do pedido. E é assim, infelizmente, né, e uma coisa, né, que cada vez a gente vê mais, né, e é uma das pobrezas, né, da saúde brasileira é essa, não poder nem fazer de forma adequada o diagnóstico, você é impedido, né, de fazer a solicitação adequada. E às vezes fazer particular é muito caro. Né? Mas tu sabe que não é nem culpa, viu? O que eu sempre digo, porque eu passei a vida inteira sem entender direito, que na faculdade tu tem assim, um pouquinho de laboratório com uma especialidade, um pouquinho com a outra, um pouquinho com a outra, um pouquinho com a outra. Ninguém junta tudo. Né? E tu não tem aula com quem tu deveria ter. Por exemplo, eu acho que o cara, para prescrever medicação, tinha que ter um farmacêutico que dissesse para ele como é que funciona, como é que é a vida média, qual é o melhor deles. Né? Se é melhor acoplado a alguma substância ou não. E a gente não tem. Então, a gente tem aula de farmacologia geralmente com quem? Com o médico. Né? Tem aula sobre laboratório com quem? Com o laboratorista. Quem é que entende de resultado de exame? Nossa. São vocês. Né? Que muitas vezes é aquela história, tu recebe o exame e a pessoa até liga. Eu cansei de receber ligação, né? Diz assim, ó, aqui é o Miguel, isso aqui deu tanto. É assim mesmo? Quer dizer, o que o médico deveria ser um pouquinho mais humilde e olhar assim, pô, se o bioquímico me ligou para perguntar se está certo aquilo, algum motivo tem. Então, eu aprendi depois de velho, assim, tá, mas por quê? Qual é a relação disso? Ou o laboratório, né? Ah, eu quero que tu faça a manipulação de tal substância, tal dose. Daí liga a pessoa do laboratório, a farmacêutica, assim, doutor, é essa dose que o senhor quer? E o cara, é essa dose mesmo, eu mandei, eu prescrevi, tá assim. Quer dizer, seja um pouco mais humilde e pergunta, mas por quê? Porque muitas vezes a dose que o cara está colocando não é a dose que se usa, né? Pô, tá errado? Todos somos humanos, né, e podemos errar. Agora, assim, está justamente na ética de cada profissional dentro da sua área, né, até poder questionar o médico, assim, caso haja um absurdo, como você colocou, assim, doutor, exatamente essa dose, né, ela é isso que o senhor quer? Exagerada, né, tem certeza? Eu acho que não custa, porque o que a gente vê, aproveitando esse gancho, no laboratório, às vezes, o médico, ele pede algum exame e que tu tá vendo que pelo conjunto de outros exames aquele não tem muito a ver. Mas será que ele, né, realmente é esse exame que ele quer? Então, não custa a gente ligar e tirar a dúvida. Doutor, né, posso confirmar, posso fazer? E é assim que deve interagir a questão da saúde. E eu sempre, né, acho que hoje, graças a Deus, a história está mudando, mas ao tripé, né, o médico, o laboratório e a farmácia. Né? Esse triângulo ele tem que funcionar de forma muito harmônica, porque em benefício de todos, para que o médico tenha segurança, para que o farmacêutico tenha e o paciente também, né, tenha segurança no que esses profissionais estão disponibilizando para ele. Mudando um pouquinho de assunto, tu ia explicar qual é a diferença de gerontologia para geriatria? Bem, assim, ó, quando eu terminei o meu mestrado, até então eu tinha um pouco também de dúvida aonde começava um e aonde terminava o outro. Mas assim, falando de forma bem clara, a geriatria, ela trata das patologias do envelhecimento.
né? Então, é esse o ponto da geriatria. Já a gerontologia, ela é o estudo do processo de envelhecimento. Enquanto o geriatra dá consultas para tratar as doenças ditas do envelhecimento, o gerontólogo, ele trabalha justamente fazendo o quê? Formas de prevenção, aconselhamento, né, de como orientar o paciente a ter um envelhecimento saudável, tá? Mas assim, ó, é aconselhamento, não é consulta médica. A consulta é com geriatra, o medicamento é com geriatra. Mas o gerontólogo, ele trabalha junto com o geriatra e os profissionais que trabalham com envelhecimento para poder orientar este caminho. Então, quando eu falo assim, ó, se a idade biológica e a idade cronológica, né, estão em dessintonia, que se caracteriza, na verdade, o envelhecimento precoce, é onde entra o papel do gerontólogo e do geriatra. Então, os dois profissionais, na verdade, deveriam o tempo todo trabalharem juntos, né? Um para aconselhar, para não chegar no geriatra muito mal. Vê que coisa gozada, né, Clarice? Porque se tu falar assim, ó, envelhecimento precoce, todo mundo aceita como ciência e como se fosse normal, não é isso? Uhum. Perfeito. Quer dizer, normal é uma forma de envelhecimento acelerado. Correto. Se eu disser assim, envelhecimento retardado, sinônimo? Anti-envelhecimento? Ou diminuição do envelhecimento? Daí gera uma polêmica e um conflito louco. Porque o pessoal vai dizer assim, não, tu pode até envelhecer antecipado, mas envelhecer... Retardar o envelhecimento, não. Conter o envelhecimento, aí é complicado. Daí não pode. Aí não pode. Daí não pode, porque daí tu está falando uma coisa que é o que chamam de anti-aging nos Estados Unidos. Exatamente. Né? É que assim, o problema é que a palavra anti-aging no Brasil, ela não é mal interpretada. Ela não soa bem, porque não se tem ainda uma palavra que diga o que é este cuidado para não se envelhecer de forma precoce. Porque o que se deseja, na verdade, é envelhecimento saudável. Né? Ou seja, você tem a sua idade e você pode conter este processo. Você não precisa acabar com os 90 anos num caquinho. Com aparência de mais idade, né? De 90. Exato. O que eu vejo hoje, assim, ó, é muito comum, principalmente assim, o homem muitas vezes aparenta mais a idade quando ele está precocemente envelhecendo. O homem, você olha ele com 40 anos, tu olha assim, mas ele deve ter uns 55. Então, o homem aparenta mais esse envelhecimento precoce. A mulher tem mais recursos, né, entra mais para cirurgia plástica, maquiagem, pintar o cabelo. Então, ela consegue disfarçar isso. Apesar de ter mulheres que, assim, ó, ela tem 40 anos, você olha e diz assim, nossa, essa mulher tem 60. E o que é pior, quando você faz o exame de saliva e você vê os níveis hormonais, você consegue ver que a idade biológica é muito mais. É 70 anos e a idade cronológica é 45, 48. E isso é uma coisa que, desde o meu tempo, quando eu fazia o meu doutorado, me preocupava. Como é que eu vou provar que essa pessoa está com envelhecimento acelerado? Né? Então, eu como gerontóloga, né, essa era a ideia que eu tinha para orientar as pessoas que chegassem até mim, poder dizer de que maneira poderia conter esse processo de envelhecimento acelerado. Agora, sim, se quer dar o nome de anti-aging, bom. É que, infelizmente, é aquilo que eu te falei, né? O pessoal tem mania de o que eles não conhecem falar mal ou realmente pichar, né? Isso aí não. Eu vou te dizer porque eu tinha... eu fiz uma formação mais assim ortodoxa, né? Eu fiz cirurgia geral, cirurgia plástica em entidades reconhecidas pelo MEC, tive que fazer prova para passar e tal. E eu tinha uma dificuldade muito grande em aceitar algumas coisas, tá? Quando o paciente chegava para mim e falava assim, estou fazendo suplementação de vitamina e minerais, eu sempre baixava a cabeça, ficava quieto, pensava assim, picaretagem. Porque durante a faculdade eu aprendi que se o cara comesse, eu não falava com o paciente, né? Mas é a primeira coisa que eu pensava. Não, comigo ele brigava, que eu tomava vitamina, ele brigava comigo. Durante a faculdade eu aprendi que se tu comesse bem, não precisava suplementar nada. Bom, quem é que me garante que o que eu estou comendo, primeiro, tem os nutrientes que deveria ter? Segundo, quando o paciente me aparecia com uma bateria dessas de exame, de 80 e poucos exames, eu ficava possuído, porque primeiro eu não sabia fazer a correlação
Então, realmente ficava possuído. Até hoje em dia, me dá conta, hoje em dia, realmente, assim, o pessoal em casa, a Ana, os filhos, ainda hoje me gozam. Pô, tu falava mal, eu digo, pô, me permite admitir que eu estava errado e eu fui estudar para ver o porquê que eu estava errado, porque começou a acontecer comigo, né? Então, antes de você falar mal e de você taxar o outro, rotular, né? Negativamente. Vai dar uma olhada por quê, né? Porque se o laboratório está medindo, algum motivo tem. Com certeza. Né? Então, assim, eu posso falar que eu vou diminuir ou vou retardar o envelhecimento precoce, mas não posso falar que estou te dando mais juventude? Por que não? Se eu estou retardando o envelhecimento, eu estou te dando mais juventude. Eu acho uma questão mais de semântica que semântica, não é verdade? Bom, mas enfim, vou interrompê-los para começarmos o comercial e já voltamos, você não saia daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Mas não tem biópsia. Olha, nós estamos aqui hoje com a Clarice Luz, né, que tem mestrado e doutorado em gerontologia biomédica. Clarice, a gente terminou o bloco ali, está falando em envelhecimento saudável. Sabe que a gente ia falar, antes de tu começar o assunto, a gente ia falar sobre sono, que eu acho que é um assunto que interessa muito para as pessoas. Uhum. Eu só queria fazer uma colocação, tá, Ana. Desculpa te interromper. Depois ela entra na parte de sono, tá? Eu tenho com um laboratório como ver se o cara está mais envelhecido ou menos envelhecido? Sim. Fazendo medição do quê? Bom,
todos nós temos um conjunto de hormônios que tem que... Aí que entra a inter-relação dos exames. Hormônios, né? Hormônios. Que todo mundo tem medo. Exatamente. O que acontece? Os homens, né, à medida que vão envelhecendo, tem determinados hormônios que caracterizam esse processo de envelhecimento. Da mesma maneira, as mulheres, quando elas entram no processo, né, de perimenopausa e menopausa, já é um sinal de envelhecimento. Então, assim, ó, os exames que nós fizemos, os perfis hormonal masculino e feminino, justamente é para pontuar em que parte desse processo tu está. Se tu está no começo, tu está no meio, tu está no fim. Se tu está indo, assim, fisiologicamente desenvolvendo bem esse teu processo de envelhecimento ou, na verdade, tu precisa de algum tipo de intervenção. O que é muito comum... Intervenção, desculpa, vamos botar os pingos nos is, seria suplementação? Sim. Tá. Né? É que, assim, ó, eu, como não sou médica, é difícil de eu falar em medicação, né, que tem que ser dado ou não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se uma mulher com... Não, mas isso é uma coisa meio óbvia, né? Se está faltando hormônio, a pessoa tem que tomar hormônio. Não, é óbvio, Ana, é óbvio, mas assim, ó, existe um mito médico e uma fantasia a respeito, que a gente já falou no último programa, né? Porque quando tu diz assim, vou suplementar ou vou te dar... Por quê? Porque se o cara tinha e tá produzindo muito menos, isso é natural. Gozado, né? Quando se fala em hormônio, os caras querem que tu fique velho mesmo, que tu não tenha. Dá explicação. Tu já teve e não pode mais ter. Tu pode me dizer qual é o livro que tu leu isso? Onde é que tu leu? Porque nos livros dizem que tu tem que suplementar. Então, onde é que o cara leu que já tinha e não pode mais ter? Mas aí entra a questão que foi bastante discutida, desculpa, né, eu atravessar, mas é a questão da própria TRH, terapia de reposição hormonal. A medicina conhece a terapia de reposição hormonal, mas a gente sabe também o porquê que não deu certo. Porque era o tipo de hormônio que estava sendo reposto que não estava funcionando e não era o adequado. Dava um hormônio de égua para a mulher que estava na menopausa. Vem cá, tu dá sangue de égua para a mulher? Que é o raio do Premarin, né? Pegava uma égua prenha, aí já falou várias vezes isso aqui. Dava um diurético, botava 1000 éguas prenha numa baia, ela fazia, urinava, pegava, liofilizava aquilo e dava para a mulher. Vem cá, tu, quando vai fazer reposição de sangue, tu faz reposição de sangue de égua? Claro, então é óbvio que o hormônio de égua não vai dar certo, né? No momento em que começaram a usar outra coisa que é mito em medicina, né? Tu falar em bioidêntico. Pessoal, bioidêntico é isomolecular. Vamos trocar a palavra? Isomolecular. A molécula é igual. Quer dizer, vitamina C, tanto faz se eu fiz ela em laboratório ou se eu colhi ela de fruta. Ela tem a fórmula da vitamina C, ela é idêntica. Isso é bioidêntico. Então, vamos parar dessa história de dizer que bioidêntico não existe. Porque assim, ó, bioidêntico ou isomolecular é a mesma coisa, é semântica. Quer dizer, tanto faz, eu peguei vitamina C e colhi da fruta, ou eu sintetizei em laboratório, é vitamina C? Não tem nenhum radical acoplado? É vitamina C. Agora, natural, veneno de cobra é natural. Tu quer tomar uma picada de cobra só porque é natural? Então nem tudo que é natural, isso é frase do Lair Ribeiro, nem tudo que é natural é só bom e nem tudo que é sintético é só ruim. Depende, é igual o que tu tem? Então é bom. Né? Então, assim, retomando, o que aconteceu? A gente sabia que as mulheres que entravam nesse período de menopausa, né, os próprios hormônios mostravam e como que ela estava indo nesse processo, e quanto mais sintomas ela apresentava, significava o quê? Que o processo de readaptação fisiológico não estava, né, trazendo bem-estar. Então, alguma coisa era necessário fazer. Então, se buscou a tal da reposição hormonal. E aí, durante anos, fizeram, né, essa coisa horrorosa com as mulheres que deu, né, em milhões de mulheres com câncer de mama por excesso de estrógenos, porque a ideia da reposição hormonal foi toda equivocada. Bom, fazendo essa história, as pessoas ficaram com medo de fazer, né, o uso de hormônios, mesmo precisando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando tu faz o exame, você sabe se essa pessoa, assim, ó, se está muito diminuído os níveis de estrogênio, muito diminuído os níveis de progesterona, a mulher vai ter fogachos, ela vai ter os famosos calorões. E assim, ó, e de que maneira você reduz esse sintoma ou você elimina esse sintoma? É devolvendo o hormônio que ela deixou de produzir. Correto? Então, o que acontece? Quando você faz essa suplementação hormonal, ela deixa de ter esses sintomas, na verdade é uma modulação.
E você contém o quê? O processo de envelhecimento precoce dessa mulher. Porque o fato de ela ter mudado de fase de vida não significa que ela está condenada a morrer, né, sofrendo, né, com vários problemas que são associados à menopausa, como osteoporose, fadiga, os próprios sintomas, né, dos fogachos, como eu falei, questão da depressão. Todos esses sintomas estão associados à deficiência hormonal. No momento que você faz a modulação dessa paciente, esses sintomas ruins vão todos embora e você segue a vida, né? E a fase da maturidade é uma fase maravilhosa. Então, assim, ó, mas quando você não faz a modulação, o que acontece? A mulher começa a dizer, estou velha, não sirvo para mais nada, não tenho nem coragem de sair, e ela vai se encolhendo. Lubrificação vaginal vai para o espaço, né? Começa a engordar, aumenta os riscos de doenças cardíacas, que a gente sabe que isso é uma coisa que acontece, né? 50% das mulheres têm hipotireoidismo subclínico. Sabe o que é pior, Clarice? É que assim, ó, é que a andropausa, ou a pausa masculina dos hormônios, né? Ela, normalmente, a gente sabe que estatisticamente, ela acontece antes do que na mulher. Em média, 7 anos antes. Então, tu imagina a quantidade de homem que está sofrendo problema. Só que a mulher, nesse aspecto, ela é mais honesta. Porque ela para de menstruar, ela tem fogacho. Os sintomas são diferentes, ela né? conta que ela está acontecendo isso. O homem, ele está tendo dificuldade na vida, ele começa a ficar depressivo. Ele começa como eu, com 50 anos, é o que eu digo, eu via propaganda do supermercado e ficava mareado. Digo, pô, mas vem cá. Tudo bem que tu fique com lágrima nos olhos, que teu filho te faz uma homenagem. Agora, vê o velhinho com o cachorrinho na beira do Rio Guaíba e tu começar a ficar com o olho cheio de lágrima, alguma coisa está errada. Né? Quer dizer, estou perdendo testosterona, está aumentando estrogênio. Por isso que o vovozinho fica emotivo. Ele começa a levantar o óculosinho e chorar. Assim, o vovozinho agora está tão emotivo. Sabe que isso tem um nome, né? É a femininização do envelhecimento. E no homem é mais rápido do que na mulher. Só que, tu já viu um cara com 37 anos, Ana, chegar para os amigos e assim, pai, eu tô com algumas dificuldades, tal, não sei o que, eu acho que meu nível hormonal, de jeito nenhum. Homem não conta essas coisas. É mito, é tabu. Quando ele chega no médico, ele já está, coitado, ele já está no chão. Né? E poderia começar antes. Não é nem ele que procura, às vezes é a esposa. É a esposa. Né? Eu cansei de receber, olha, o Tele que esteve aqui algumas vezes, né? O Tele, professor de urologia, diz que é muito comum chegar o casal, né, na frente dele e ele pergunta assim, tá, e como é que está a vida sexual? Eu digo vida sexual porque libido é uma das coisas. Testosterona, pessoal, que é responsável por mais de 400 processos enzimáticos no teu corpo. Entre eles, o órgão que mais precisa de testosterona é o coração, segundo é o cérebro, terceiro é o osso. Então, o órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Olha a importância. Não é só libido, não. E mais outros 400 processos enzimáticos. Mas o libido é um sinal, né? Mas é que o libido é uma coisa que tu pode mensurar. Né? E é o mais imediato. E é o mais imediato. Né? E, assim, na verdade, ele incomoda muito mais que qualquer outro. Eu posso até ter desconfortos, né, alteração. Até ter uma taquicardia, mas a falta de libido é muito ruim, né? Não, e o Tele que fala isso aí, né? Ele disse assim, é muito comum chegar na frente dele e ele pergunta, tá, e é o casal, né? Porque ele trabalha com fertilidade e tal. Ele disse assim, tá, e a vida sexual? O marido, não, fantástico. Daí diz que a mulher, lá pela terceira ou quarta vez que ele diz fantástico, fulano, diz pro doutor aí, não é bem assim. Não, porque não, mas explica por que a gente veio aqui. Quer dizer, na cabeça dele tá fantástico, claro. Coitado. Quer dizer, ele, ou ele tá imaginando que tá fantástico, ou ele tá negando, que negação é uma coisa ruim, né? É uma forma de se proteger. A outra, coitada parceira, disse, fulano, conta pro doutor, porque a gente veio aqui por causa disso. Então, por que a Clarice falou modulação, pessoal? Porque quando a gente fala reposição ainda tem aquela... Remete ao passado. Exato. Que o pessoal usava o quê? Usava testosterona? Não usava alguma coisa que parecia testosterona, mas não era. Usava estradiol, 17-beta-estradiol? Não, usava alguma coisa que parecia estradiol, mas não era. Usava progesterona? Não, usava alguma coisa que parecia. Tudo que a natureza fabrica não tem patente. Então, quando o laboratório dá um nome para determinado hormônio, tome cuidado. Aí sim não é bioidêntico. Ou vamos mudar de novo? Não é isomolecular, não tem a mesma fórmula molecular. Então, isso sim tem problema. Por quê? Porque o teu organismo não interpreta como alguma coisa conhecida. E tudo que é estranho ele rejeita, né? E assim, pegando esse gancho da questão das mulheres,
é uma coisa, né, interessante que a gente está falando da questão do envelhecimento. Quando a gente faz estes exames, o que a gente vê? Como que está esse nível de hormônios? Então, a gente dosa os hormônios esteroides, os andrógenos, os hormônios das adrenais, tá? E correlaciona esses hormônios. E são a correlação dos estrógenos, andrógenos e hormônios adrenais é que vai me dar qual é o nível de envelhecimento que você está vivendo. E é por isso que, inclusive, eu já falei num programa aqui, que as meninas que fazem uso de anticoncepcional, que têm lá seus 25, 30 anos, fisiologicamente, biologicamente, elas respondem como uma mulher pós-menopausada, ou seja, acima de 60 anos. Né? Quando tu fala isso, sabe qual é a resposta da maioria do pessoal? Ah, mas eu não quero que ela engravide. Ah, que engraçado! Mas ela pode ter um câncer de mama, um Sim. câncer de ovário, um câncer de útero, e pode estar envelhecida fisiologicamente, que é normal. Eu não sei o que mais que nós precisamos fazer para que mude, né, algumas coisas que foram, na verdade, gerados tabus em função disso. Então, voltando lá, assim como a gente tem como pontuar qual é a idade, né, que a mulher tem neste processo de envelhecimento, nós conseguimos fazer isso com os homens também. Nós conseguimos ver qual a idade cronológica que é que ele assina e pelos exames a gente consegue saber qual a idade, né, fisiológica dele. E aí que entra, a gente pega as andropausas precoces. Não só a menopausa precoce, mas as andropausas precoces. E uma coisa muito preocupante, que ainda mais para nós aqui, povo gaúcho, né, que é terra de machismo, de macho, aquela coisa toda, é uma coisa que me preocupa, que quando a gente começa a juntar um determinado número de casos e ver que hoje homens de 35 anos, né, é uma gama muito grande de homens já com um grau importante de impotência, já entrando em andropausa, que é uma coisa que a gente imaginava que deveria começar lá pelos 45. Homens de 35, 37 anos fazendo andropausa. Assim, mas, nossa, é o ápice? Não, é justamente o que eu disse, é o envelhecimento precoce, que faz com que o homem entre também em andropausa precoce. A mulher entra em menopausa precoce. E aí vem a pergunta, mas como assim? Não basta ter menopausa e andropausa? Ainda existe a precoce? Existe. Né? E só um exame, né, pontual é que consegue mostrar aonde dentro, né, da sua trajetória você se encontra, para saber o que você precisa estar atento, né, para modular e manter pelo menos a sua idade cronológica com a sua idade fisiológica. E aí manda a vida ver. Porque essa é a ideia, é viver o máximo de tempo possível com menos doença possível. Com certeza. Tu sabe como é que eu regulo os meus hormônios hoje em dia, Clarice? Sabe? Porque tu faz parte disso, né? Eu imagino assim, eu tenho 56, tá? Mas eu quero que meus hormônios tenham 19. Por quê? Porque eu vou repetir o Dr. Laírio de novo, tá? E ele permite que a gente roube as frases dele, tá? Se eu fosse ao oftalmologista, como tu foi, tu pede para te dar um óculos para enxergar que nem alguém de 50 ou de 45? Não, tu quer enxergar como alguém de 20. Com certeza. Por que o raio dos meus hormônios tem que ter 56? Que é outra maldade que fazem com a maioria dos pacientes. Quer dizer assim, é olhar a gente e dizer assim, pô, como tu tá bem? Frase fantástica. Para a tua idade, frase infeliz. Porque para a minha idade... Para a tua idade aí já acabou contigo, péssimo, né? Porque assim, quando eu tinha 12 anos de idade, a expectativa de vida era 55 anos de idade. Quer dizer, se eu for me basear nisso, eu estou excelente, porque com 55 os caras já estão mortos. Estão hipertenso, estão diabético, né? Estão obeso, estão envelhecido. Então assim, ó, eu não quero estar bem para a minha idade. Então não adianta quando o paciente chega lá e diz assim, não, ó, eu queria estar bem para os meus 60. Eu digo, velho, pode virar embora, não precisa ficar aqui. Porque bem para 60 a maioria já está mal, então tu está muito bem. Eu quero estar bem para quê? Para que se eu tivesse mais novo. Então, se eu vou buscar enxergar como alguém que tem 20, se eu não estou enxergando bem, por que meu hormônio tem que ter 60? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que é uma coisa que, de repente, as pessoas vão ficar esperando a gente responder. Por que os homens estão fazendo menopausa precoce, né, andropausa precoce e as mulheres menopausa precoce? E aí, nada mais é do que
Deixamos para o próximo bloco. Vamos dar essa resposta no próximo bloco. O pessoal tem que ficar assistindo. E vamos fazer a correlação disso aí com o sono, tá, Clarice? Agora que eu queria puxar, era o gancho que eu ia puxar. Vai ficar com curiosidade. Era o gancho que justamente eu ia puxar assim. Por que elas estão acontecendo isso? Porque elas não estão dormindo bem e cada vez elas estão mais estressadas. E aí a gente volta lá pro início da coisa, né? A gente já volta. Bloco. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Quer dizer nada. Meu Deus do céu. A gente aqui está nos intervalos aqui batendo altos papos, né? A gente aproveita o conhecimento da Clarice. E a Clarice tem muito conhecimento, é muito bom conversar com ela. E a gente cortou a Clarice justamente quando ela ia fazer a relação, né, Clarice, do porquê do envelhecimento precoce. Do homem e da mulher. Do homem e da mulher hoje em dia, né? Ela chegou a dar a respostinha, ela chegou a dar dica para você, não sair daí, inclusive, para dar vontade da pessoa ficar. Não, e justamente assim, o que nós observamos dentro do laboratório? Que o que leva a esse processo de envelhecimento, tanto do homem como da mulher, de forma precoce, primeiro, são os níveis de estresse. Segundo, e tão importante quanto os níveis de estresse, a qualidade do sono. O sono, hoje, é um problema mundial, né? E ele está na casa de todo mundo o tempo todo. Na entrevista, né, de 2 semanas atrás, a gente começou a falar nessa questão do hormônio do sono, que era a melatonina. Só que assim, ó, pelo amor de Deus, não vulgarize, né, a palavra melatonina também, pela tamanha importância que ela tem no organismo. Pessoas que não têm níveis adequados de melatonina, tá, e que esse hormônio, ele tem uma produção natural, né, desde o tempo da Idade da Pedra, quando não existia, né, lá a luz artificial. Aí eles deviam dormir muito bem. Homem das cavernas, por que será que o cara dormia na caverna? Hein? Só para se proteger? Imagina como ele devia dormir bem. Por causa da luz, né? Sem luzinha do videocassete, sem luzinha do celular, Exatamente. sem luzinha. Então, cada vez mais cedo, nós estamos cobertos de iluminação de tudo que é lado. Inclusive, eu aprendi com uma amiga minha, uma coisa muito simples que as pessoas podem fazer em casa, né? E foi assim que ela colocou, inclusive num outro problema.
que para a gente saber, na verdade, se quando a gente tá com luz acesa e tu fecha os olhos para dormir, se tu tá recebendo luz, que sinal que o teu cérebro tá recebendo, uma coisa é interessante. Se você fechar o olho, você percebe a luz. Certo? Fecha o olho, você percebe que aqui tem luminosidade. Agora, quando você fecha o olho e põe as duas mãos, olha como é diferente. Boa dica. Né? Então, assim, ó, esse escurinho, quando você fecha o olho e tapa, é que é o escuro necessário para que você produza o hormônio melatonina. Então, quando tá no quarto, apaga tudo, aí bota a mão. Se fez diferença é porque tem mais coisa para apagar. Exatamente. Uma outra dica, né, é o seguinte, bota a mão aqui e vê se tu enxerga a outra. O ideal é tu não enxergar a outra mão. Então, tudo que é luz que tu tenha no quarto, LED, não sei o quê, isso alerta ou acende a pineal e tu não vai produzir melatonina. E, consequentemente, ela faz com que o teu sono perca a qualidade. Não quer dizer que você não vai dormir. Você até pode dormir, mas a qualidade reparadora desse sono é que não vai ser boa. Acordei cansado. Acordei cansado. Sabe que eu notei bem isso há um ano e pouco atrás. Nós fomos dar uma palestra em Minas, no interior de Minas. E, no fim, o hotel estava superlotado, a gente acabou indo para uma pousada no campo. Era tipo uma fazenda. Clarice, que dias maravilhosos. Eu tenho uma vontade de voltar para aquele lugarzinho. Era campo, a gente acordou com vaquinha perto da janela. Mas, olha, era escuro, escuro, escuro. E a TV era tão pequenininha, ficava tão longe da cama, que a gente nem ligou. Como a gente dorme bem? Uma dica vamos voltar de novo. O pessoal fica bravo comigo, de tanto que eu cito o Lair Ribeiro, mas eu sou obrigado a citar. Né? É o ídolo dele, gente. Eu preciso explicar isso para vocês. O Lair já Aliás, disse, eu não olha, preciso explicar. Mantenha uma luzinha vermelha, porque a luz vermelha não interfere tanto com a pineal. Né? Então é aquela história, se tu tiver que ir ao banheiro, uma dica é uma lanterninha com luz vermelha. Mas em casa a gente vai no banheiro no escuro. Eu não preciso acender luz mas no tem banheiro. gente assim que tem que ter uma certa luminosidade porque tem que acordar para cuidar do nenê. O ideal é fazer com que o nenê durma a noite toda. Mas se tiver que eventualmente assim, eu já estou acostumado até desacostumar a ter que levantar para o banheiro e não consigo ir com a luz completamente apagada, uma luzinha vermelha que não interfere tanto. Isso que a Clarice falou é importante. Se tu não tiver qualidade de sono, tu não vai ter o quê? Produção de melatonina. Infelizmente no Brasil não vendem, mas a gente pode comprar fora, pode consumir aqui. É considerado um dos hormônios da juventude. Quer dizer, tu pode... E a quantidade de sono? Tem como a gente dosar quanto cada um precisa ou não? Na verdade, a gente tem como quantificar quanto de melatonina você produz ao longo das 24 horas. Então, assim como o cortisol tem um ritmo circadiano de produção hormonal, nós temos também um ritmo de produção da melatonina, né, ao longo das 24 horas. O que acontece? A melatonina, quando a gente está na cama ainda de olho fechado, ela tem um determinado nível. Quando você abre o olho, ela fisiologicamente ela tem que ser suprimida. Tá? À tarde, ela começa, tipo assim, 4 horas da tarde, ela tem que começar a se elevar. E chegar, digamos que, tipo 10 horas da noite, num nível aproximadamente de 50. E o que é interessante, quando a gente olha no laboratório, os nossos pacientes, tem pacientes jovens que não chegam a 20. Ao contrário do cortisol, né? O cortisol ele é alto de manhã e tem que zerar à noite. E tem que zerar de noite. O estressado tem cortisol alto, não consegue dormir, não produz melatonina, não consegue fazer com que a tireoide, os hormônios da tireoide sejam adequadamente utilizados. Com isso interfere nos hormônios esteroidais, os sexuais. Então, e aí entra as inter-relações. No momento que uma coisa começa a interferir na outra. Então, o cortisol interfere na melatonina, a luz interfere na melatonina. Se não houver produção de melatonina, não há liberação do hormônio de crescimento. E por isso que a gente sempre diz para as mãezinhas, dormir é bom porque faz o bebê crescer. Por quê? Por causa da produção de GH e a questão dos radicais livres. Né? Então, até pela quantidade de coisas que a gente enfrenta no dia a dia, no trabalho, em casa, produto químico, de limpeza, não sei o quê. Como é que tu vai eliminar essa quantidade de radicais livres? É quando a melatonina entra em ação. É ela que vai ajudar, né, a fazer essa limpeza orgânica, né, para você começar zero no dia seguinte, pronto para enfrentar uma nova rotina. Mas iniciar uma nova rotina descansado do dia anterior, ele não existe mais. Hoje é tudo uma constante. Então você nem dormiu, você já acordou, você já acorda com o celular. Então assim, basta.
se você não quer envelhecer de forma precoce, não quer ter os danos disso, a primeira coisa que eu digo assim, extremamente importante, higiene do sono. Quando você aprende a fazer higiene do sono, você aprende a controlar também seus níveis de estresse. Então, assim, é atitude. E às vezes não precisa nem medicamento. Talvez no primeiro momento, os primeiros 2 meses, até regular os seus hábitos, você precise suplementar. Suplementar. Né? Para cada pessoa tem um nível de suplementação diferente. Exato. Né? Porque uma coisa, dentro dos meus estudos da gerontologia, eu digo assim, tudo, na verdade, que você perdeu do ponto de vista hormonal, às vezes você não consegue recuperar, só suplementando. Então, a funcionalidade que você perdeu, você não recupera ela sozinha, quando se fala em hormônios. Então, você tem que suplementar. Agora, você pode deixar de perder. Ou seja, eu perdi até aqui, daqui para frente eu não perco mais. Mas você tem que, na verdade, estar sempre acompanhado para que esses seus níveis de hormônios se mantenham também numa constante necessária, né, para você ter as suas atividades. Vê que interessante, né? A Clarice falou, a criança pequena, se não dormir, não cresce. Não. Só que esse hormônio, dito hormônio do crescimento, no velho, envelhece mais rápido. E qual é o medo do pessoal, Ana? Isso também é mito. Eu fui lá revirar livro de endocrinologia e fui pesquisar, né? Então, no livro texto de endocrinologia, que é o papa deles, que é o Williams, diz assim, deveria ser suplementado pelo menos até os 30 anos. O que? O hormônio do crescimento. Daí, funções do hormônio do crescimento. Vê, dormiu mal, não aumentou a melatonina, não consegue fabricar a quantidade adequada de hormônio do crescimento, não consegue utilizar. Qual é a função do hormônio do crescimento? Vamos lá. Redistribui gordura. Então, o cara não engorda. Claro, desculpa, por favor. Mas assim, uma das coisas que a gente vê é que não dormir é um dos grandes responsáveis pela aumento do peso. Exato. Então, redistribui gordura. Melhora a função cardíaca, não deixa formar placa nas carótidas, melhora a função pulmonar, melhora o rendimento respiratório, melhora a imunidade. Então, mito, pessoal, vai dar câncer, não dá câncer. Se melhora a imunidade, aumenta o quê? As células que fazem o policiamento para que eu não tenha câncer. Se está indicado em altas doses para paciente que tem AIDS, para quê? Diminuir o risco de doenças infecciosas e risco de câncer. Altas doses em recém-nascido desnutrido, que também tem risco do quê? Câncer infantil, infecção. Tu que está normal não pode usar, que em ti vai dar câncer. Onde é que o cara leu? Daí vem aquele papo médico. Mas a gente não sabe direito. Eu digo, no Google Acadêmico tem 4.610.000 citações falando da necessidade de usar. Tu pode me dizer uma que diz que não é para usar? Então, assim, é mito. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo tem que usar indiscriminadamente, não, ou que tem que usar. É o que a Clarice falou. Se você não está produzindo, chega uma época que você vai ter que ser auxiliado. Exatamente. Agora, se você interromper o processo que faz com que você não produza, pronto, mas você está produzindo. Mas sabe o que é o melhor do hormônio de crescimento? Só pode ser usado com receita médica. Mas assim como... Mas não, esse é a melhor parte, porque tu pode falar o que tu quiser, porque quem vai receitar é o médico. Então a pessoa vai usar se o médico indicar. Por isso que a gente fala aqui tranquilo. Mas é a mesma coisa a testosterona. Mas o pessoal compra, né? Mas o pessoal pode comprar e usar. Mas o hormônio de crescimento se fala, porque o seu médico vai, se você fizer o exame, se puder usar. Mas tem gente que compra por fora, infelizmente, assim como a testosterona. Hormônio de crescimento também? Também. Oh, meu. Agora, a gente fala Mas não tanto, faça isso, consulte o seu médico. Fala tanto disso e o anticoncepcional todo mundo compra do jeito que quer. Mas consulte um médico que saiba do que está falando também, né? Exato. Eu sempre recomendo que seja um especialista, uma pessoa que sabe do que está falando. Então, assim, só para deixar, né, finalizar esse momento da questão do envelhecimento precoce, que é uma coisa que eu particularmente me preocupo muito, porque, para mim, é o nascedouro das doenças. Né? Então, assim, se a gente consegue perceber que uma pessoa está envelhecendo de forma precoce, significa o quê? Que ele será um idoso com problemas patológicos, ele vai ter doenças. Um jovem com doença, né? Ou um jovem com doença, ou um idoso com doença. E aí que ele vai sair da orientação da gerontologia e vai cair no geriatra. Porque o geriatra vai tratar as doenças do envelhecimento. Né? E aí que está assim, mas a ideia é ele
você conter este processo para que ele demore muito. Ninguém quer acabar com especialidade nenhuma, né? Porque o cara, esse que infelizmente saiu do gerontólogo e teve que cair no geriatra ou cair no médico para tratar a doença, essa é a necessidade real da medicina, né? É que eu acho que o geriatra, ele não deveria tratar da doença, do envelhecimento. Pode tratar da saúde, né? Ele pode tratar da saúde, exatamente, de como manter ele saudável o maior tempo possível. Este é o olhar. O que eu sempre costumo dizer para o paciente, viu, Clarice, assim, que o ideal é a gente envelhecer como uma lâmpada, né? Parte disso também é do Laí Ribeiro, tá, pessoal? De novo, infelizmente, o que eu vou fazer? É o meu ídolo mesmo. Né? Outra coisa. Então, assim, o ideal o que é? Você envelhecer ou morrer como uma lâmpada, que você acende, apaga, não como uma vela, né? Que também tem luz, mas vai se desmilinguindo. Não é porque eu sou vovô... anos morrendo, caído, acabar... Não, prefiro não é que eu sou vovô que eu tenho que estar sentado numa cadeira chorando com propaganda do supermercado, entendeu? Cheio de doença, gordo, barrigudo, diabético. Dá depressão, a pessoa fica depressiva, vai se acabando. Toda falta de hormônio dá problema, né? Até assim, para te ver assim, qual que era a preocupação quando a gente fala em depressão, fala em estresse, fala em ansiedade, fala em obesidade. Uma coisa que assim, que durante a minha tese de doutoramento era justamente assim, poder entender quais eram as relações entre o sistema emocional, a parte emocional, o sistema imunológico, que é o grande responsável pela perda, né, da saúde, vamos dizer assim, principalmente no idoso, e a questão do hormônio. Então, por isso que a área de concentração foi psico, neuro, imuno, endócrino, para poder justamente provar essas questões que aqui nós conversamos, de quanto a inter-relação entre esses 4 momentos, essas 4 áreas que está dentro de nós, elas interagem e o quanto que é importante você cuidar delas. Então, o seu emocional, o seu sistema imune, o seu sistema nervoso e o seu sistema endócrino. Você conseguindo, na verdade, harmonizar isso, significa o quê? Que você está contendo o processo de envelhecimento. Vamos de novo, contendo o quê? Processo de envelhecimento. Ah, tá bom. Então, você não dá reverte, conter, você contém. Dá para conter, você não dá para reverte. lidar com ele. Aí que tá, eu entendo assim, que você não reverte o envelhecimento. Aquilo que você perdeu. Mas você contém. Será que o que perdeu? Porque eu vou te dizer assim, vou te usar aqui um exemplo que as pessoas podem assinar. Eu estou melhor hoje do que 5 anos atrás. Não, eu também estou melhor. Se tu pegar, Clarice, os nossos programas de 5 anos atrás, antes do Miguel fazer o pós dele, e pegar hoje nós dois estamos mais magros e eu te garanto mais jovens. Não, eu fui procurar esse tipo de coisa. Mas assim, porque ele está tratando nós dois. Se tu olhar, olha, nós temos as gravações ali, peguem nós dois hoje e assistam a gravação de nós dois há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Mas nós dois estamos mais magros e mais jovens. Mas olha só. Graças aos tratamentos, né? E justamente a gente aqui não tem problema nenhum em se gostar, né, Ana? De jeito nenhum. Autoestima que é elevada. Não, com o irmão cirurgião plástico, meu problema está resolvido. Mas olha só, assim, para que fique bem claro para as pessoas, assim, aquilo que você deixou de produzir, hoje você trata. Correto? Perfeito. Então, o teu organismo não produz mais. Mas para você manter aqueles níveis e conter o processo de envelhecimento, o que você faz? Você se cuida, você se modula. Então, assim, mas aquelas perdas que você teve, você perdeu. Quisera eu ter conhecido isso com 25, 26 anos. É o que eu tento dizer. Se manter aos 25, antes que você hoje. comece a perder. Né? Você já procure ajuda, procure saber como que está esse seu processo. Porque é natural, Ana. A cada ano depois dos 20, a gente perde, em média, 2% de hormônio esteroidal, que são os sexuais. Exato. E 2% de hormônio de crescimento. Quer dizer, eu com 56 estaria com 70% a menos desses hormônios. Me nego. A minha taxa é de como quando eu tinha 20. Infelizmente, hoje com 56. Se eu tivesse descoberto isso com 20, ou não tivesse sido tão cabeça dura, logo que me formei, porque quando me apresentavam isso, eu baixava a cabeça assim, isso é picaretagem. Quer dizer, nunca fui estudar para ver se era ou não. Agora, quando começou a acontecer comigo, né, comecei a ficar desse tamanho, disse, pô, vem cá, nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca usei droga, próprio babaca, né, segundo alguns. Eu digo, o que está acontecendo comigo?
Porque eu nunca fiz nada errado e estou envelhecendo. O envelhecimento acontece para todos. Então, mas eu posso... vem cá. Conheci algumas pessoas, entre eles, Dr. Jeffrey Life, que é um dos presidentes da Sengenics, né? Que com 54 estava como eu estava quando eu comecei a me tratar. Hoje em dia, com 78, o cara está com a aparência de um guri de 20. Mas se ele pode, por que eu não? Mas quer ver um exemplo que também as pessoas podem buscar essa referência na internet? É o próprio Dr. Thierry, que é um dos grandes mestres também. O Thierry é o cara que mais conhece de hormônio. Tu viu as fotos dele e nos últimos congressos? Ele parece como é que tem uns 28, 30 anos. Exatamente. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que atrapalhar essa conversa. Eu prometo para vocês que nós vamos trazer a Clarice só para falar sobre envelhecimento. Eu prometo para vocês. Nós vamos ter Mas um programa... a dica você já sabe, né? Algumas, Procure alguém que consiga mas eu prometo que modular. nós vamos trazer mais dicas de envelhecimento no próximo programa com a Clarice. E você não saia daí. Aliás, não saia daí, nós não vamos voltar hoje. Nós vamos voltar só no próximo sábado. No próximo sábado, esteja aqui conosco. A gente aguarda vocês. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.